Bem-vindo, bem-vinda! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! É isso aí, canal do Padre. Em todas as redes sociais estamos presentes para que você possa aprender mais. Uma palavra de conforto, uma oportunidade para crescer, pensamento positivo. Seja bem-vindo, compartilhe este vídeo, isto pode trazer informação para alguém. Eu sempre quis ter a oportunidade de poder falar ao maior número de pessoas possível. E para isso eu fui apresentador de rádio por um tempo, e para isso eu trabalhei em televisão por um tempo. Estive 5 anos e meio apresentando vários programas numa televisão e foi muito bom, experiência muito boa. Chegou o momento da ascensão das redes sociais e eu decidi ficar aqui. Então, este vídeo está chegando até você por causa desta possibilidade do compartilhamento desses vídeos, dessa informação que agora pode também alcançar a sua vida e a vida de alguém. Então você vai nos ajudando nessa empreitada, né? Compartilhando, fazendo aí o seu papel e divulgando. Trazemos sempre uma palavra de conforto, trazemos sempre uma informação, tiramos dúvidas das pessoas. Esta imagem que você está vendo aqui, passando, é um atendimento terapêutico que eu tenho feito a várias pessoas no Brasil e fora do Brasil, porque a gente atende aí, ó, com este celular, tá vendo? O celular está em minhas mãos e tem um cliente sendo atendido. Então isso é uma terapia, aliás é uma simulação de uma terapia. E com essas informações, esses bonecos, essas imagens, as cores, nós conseguimos fazer com que o cliente se sinta posicionado de maneira mais saudável de acordo com as suas histórias. Não existe regra fechada para ninguém. Existem possibilidades. Então sempre eu digo quando alguém vem me procurar, eu falo assim, vamos fazer alguns testes para ver como você se sente, como você se comporta. E o pós-terapia, porque a pessoa ela vem, ela conversa comigo numa primeira sessão. Num segundo momento eu aplico essa técnica com os bonecos e depois de 15 dias ela retorna para dar aí uma resposta de como ela está. 99,9% das pessoas retornam dizendo que estão muito bem e que estão de maneira confortável, posicionados em relação à sua história e à sua família. E vai acontecendo algumas situações que os clientes mesmos relatam, né? Então nós temos aí acompanhado os resultados. Então, se você quiser também essa modalidade de atendimento, da sua casa, pela câmera de um celular, você consegue ser atendido ou atendida por mim. Muitas pessoas são preconceituosas, né? Às vezes ficam preconceitos, têm conceitos precipitados, têm medo de lidar com as histórias. Ficam às vezes, como que se diz, armados, né? E não precisa ter medo, é um bate-papo onde eu vou posicionando os bonequinhos para representar as histórias da sua vida e depois nós vamos ali conversando, né? Não tem nada fora da realidade, é uma terapia de acordo com a história que você me disser, que você me contar. Então eu gosto sempre de desmistificar as coisas e dar acessibilidade às pessoas, né? Esse acesso mais fácil, porque se a gente cria muitas teorias, quem tem que entender da teoria é o facilitador, o terapeuta, né? O cliente ele precisa querer, confiar e buscar ajuda, né? Então a gente precisa facilitar e traduzir esta linguagem de maneira mais fácil possível para que o cliente se sinta bem. Por isso, a primeira conversa para mim é necessária para que o cliente me conheça, eu também estabeleça essa aliança terapêutica e a gente possa decidir juntos um tema. Porque às vezes as pessoas vêm e não sabem o que fazer. Mas o que eu vou trabalhar na minha história?
Que terapia que eu vou fazer? Tem que ser algo que te incomode. Então tem vários temas. As pessoas me procuram às vezes por um sintoma de uma doença, uma depressão, um pânico, um conflito na família. Aconteceu uma morte, já há vários anos a pessoa não consegue superar isso daí, talvez entrou num processo depressivo, não consegue parar nos empregos, ou não consegue nem encontrar um emprego, um trabalho, ou não consegue se encontrar na vida, ou está apegado a alguém, teve alguns relacionamentos, ou um relacionamento que se apegou muito. Pode ser relacionamento entre homem e mulher, pode ser relacionamento entre amigos, pode ser um relacionamento numa empresa. Conheço pessoas que deixaram a empresa e que não se desvincularam da empresa, estão presos lá atrás e ficam se lamentando porque perderam o emprego. Então isso é muito legal, porque você tenta, né, fazer com esses bonecos aqui um corte para que o cliente se sinta mais leve, mais livre para ir para frente. Porque a vida não acabou. A gente se prende a algumas realidades e principalmente as dores. Vejamos, às vezes você entrou em conflito com um amigo, com um colega, ou às vezes você entrou em conflito com alguém que você nem conhecia, apareceu pelo seu caminho e criou-se um conflito com essa pessoa. Pois é, será que essa pessoa apareceu à toa, por acaso, ou ela deveria aparecer no seu caminho para você aprender a lidar com as suas próprias histórias? Então preste atenção ao que você tem atraído, aos lugares em que você tem permanecido, aos lugares em que você, quando vê, já está presente. Claro, ali tem sempre um aprendizado para você. Então a gente está tentando facilitar para que as pessoas possam se sentir melhores nas suas próprias histórias, né? Uma terapia dessa não quer dizer que o cliente vem com um sintoma, uma doença, e nós vamos arrancar a doença. Não, mas ele entenderá melhor como lidar com essa história. Então, assim, muitas pessoas eu já atendi, têm me procurado, e estão bem, porque depois algumas delas decidem fazer acompanhamento comigo. Às vezes de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês, e a gente tem contato, né? A gente se torna até colega e outros a gente se torna até amigos. Hoje mesmo atendi um cliente que ele disse: iremos sempre conversar, né? Temos muito para conversar, queremos fazer uma caminhada para a gente aprender sempre mais. E ele disse: se eu morasse aí perto, eu não perderia um encontro de terapia com você. Eu tenho reunido os grupos, porque dessa forma facilita as pessoas que estão mais distantes serem atendidas da sua própria casa pela câmera de um celular. Então isso facilita o atendimento. Mas nós temos grupos todos os meses onde nós nos reunimos com as pessoas. E o mais legal é isso. Ao invés de usar os bonecos, nós vamos usar o grupo de pessoas. Usar da melhor forma possível, né? Então nós vamos utilizar essas pessoas estarão disponíveis para a gente encontrar um melhor caminho aos clientes que estão buscando uma resposta para suas vidas. Ou clientes que queiram olhar em que espaço eles estão situados na própria história. Então o cliente chega, nós nos reunimos no último grupo, 70 pessoas em média, e eu atendi 4 clientes, e cada cliente vem com uma demanda. Ah, tem uma dor na perna, ah, eu tenho uma dor de cabeça, ah, eu tenho uma depressão, ah, o meu relacionamento não está bem, ah, eu sou dependente químico, não sei. Qualquer tema que o cliente me der. E a gente começa a escolher na plateia. Como lá a gente não tem os bonecos, mas nós temos pessoas, nós escolhemos as pessoas para interpretar ou para representar a história deste cliente. E é curioso porque é uma captação dessas histórias e o próprio cliente diz que ele consegue visualizar a sua própria história atuando na vida, né, daqueles personagens, vamos dizer assim, daquelas pessoas que até mesmo desconhecem. Então acreditamos que há uma identificação, né? Há uma identificação inconsciente com as histórias do cliente e essas pessoas começam a reproduzir sintomas, sensações, conseguem ter vontade de falar e de se expressar através de algumas frases. Quando também o terapeuta ele pode sugerir algumas frases e, se for cabível, aquele que está representando consegue verbalizar. E o cliente vai
assistindo tudo aquilo. Como eu disse, não tem nada fechado, nós vamos fazendo testes até que aquela cena ganhe uma leveza e uma resolução. É muito legal, nós trabalhamos a partir da fenomenologia e do inconsciente familiar. E por trás disso são vários estudos, vários saberes teóricos, aonde a gente consegue tirar, conteúdos para fazer essa leitura deste campo de informações que se forma ali. Então já são mais de 17 anos que eu conheço essa terapia e tenho auxiliado pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Se você tiver aí querendo conhecer uma técnica que pode lhe ajudar também a enxergar a sua própria vida, a sua própria realidade, você está no lugar certo, né? Esta rede social, ela é informativa e quer fazer você evoluir. Eu tenho assistido vários vídeos de pessoas estudadas. Então, a gente vai beber de fontes seguras, né? Pessoas aí com doutorado, pós-doutorado, que trabalham com essa técnica. Hoje nós temos advogados, nós temos juízes, desembargadores, promotores, médicos, padres, pedagogos, terapeutas espalhados no Brasil e no mundo, utilizando desta técnica para fazerem as pessoas olharem melhor para suas histórias, com mais amor e com mais leveza. É uma técnica que, quando a gente não conhece, cria polêmica, cria interrogações. Eu também as tive, isso é natural. Tudo aquilo que é desconhecido precisa de um tempo, para ganhar validação, mas eu sempre digo, validade através dos resultados nós temos muitas, Muitas pessoas. Hoje mesmo acabei de atender um cliente que disse: depois da constelação, a minha vida mudou, eu tomei novas posturas e aquela situação não voltou a ocorrer. Coincidência? Talvez não, porque sempre está repetindo pessoas relatando processos melhores na sua vida. Muitas pessoas dizem assim: nós não podemos prometer cura a ninguém, a terapia não pode prometer uma cura a alguém. Eu também bem sei disso, porém, os próprios clientes relatam melhoras e nominam isto como cura. Continuam tratamentos, fazem uso de remédios, outros buscam os seus médicos, diminuem a medicação e outros tantos deixam totalmente para ter uma vida mais saudável. Passa-se meses ou anos e as pessoas estão muito bem. Essas pessoas, elas existem. Elas têm endereço, elas têm telefone, elas têm CPF, elas têm nome completo. Então você também pode conhecer um relato de alguém que foi beneficiado por esta técnica. Por isso estamos aqui. Eu e você estamos aqui partilhando disto. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos conduzindo pessoas ao autoconhecimento e ao conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós seguimos este caminho também. O caminho do conhecimento, a verdade, sempre facilita para que a gente possa, então, se sentir mais livre diante de tantas amarras que às vezes nós mesmos criamos por causa de tantas histórias que já nos aconteceram. E numa técnica dessa, nós trabalhamos com as gerações, aquilo que eu estou implicado. Todo mundo aí tem pai e mãe, todo mundo aí tem um avô e uma avó, todo mundo aí tem um bisavô e uma bisavó. Então essa genealogia, ela é real e verdadeira. Ah, eu não tenho pai, não tenho mãe. Tem sim. Você nasceu dessa realidade. Pode ser que por histórias você não foi criado por este ou por aquele. Talvez não teve afeto, teve muito conflito, tivemos histórias de relacionamentos talvez abusivos, relacionamentos difíceis, precisou haver um afastamento, ok, tá tudo certo. Essa terapia não vem para julgar a sua realidade, mas vem para colocar você em contato com a sua própria história. E através de olhar a sua própria história, nós temos você. Esse é o resultado mais bonito da sua história. Então, a partir do momento em que eu conheci essa técnica, de 17 anos para cá, nós estamos no ano de 2021. Então eu tive contato com essa técnica 17 anos atrás. Eu só ganhei, eu só evoluí, eu só adentrei ao conhecimento. Então uma técnica que só me ajudou. Essa técnica é para todo mundo? Talvez não.
mas eu sei que tem auxiliado muitas pessoas no Brasil e no mundo. Né? Nenhuma técnica ela tem essa arrogância ou essa ousadia de mudar a vida de todo mundo. Mas ela está aberta para acolher as pessoas que querem se achegar. Então você que quer conhecer essa técnica, visite mais as minhas redes sociais, estou sempre aqui falando dessa técnica. Eu tenho resultados na minha própria família. Se você quiser conhecer, a minha irmã de sangue é filha do meu pai e filha da minha mãe. Isso mesmo. Uma irmã mais nova que eu tenho, ela teve uma resolução através desta técnica em grupo com pessoas. Ela tinha sido diagnosticada com a síndrome do intestino irritável. Tudo que comia, o intestino soltava. Era uma diarreia crônica. Ela era até muito magra. Porque parece que comprometendo o intestino, né, se o intestino está irritável, os nutrientes eles não vão para os lugares corretos. Né? Principalmente se você pesquisar aí a serotonina, né, que é essa substância do bem-estar, que muitos remédios estão tentando repor a serotonina dentro do organismo de muitos pacientes, ela é produzida, a porcentagem maior é no intestino. Se o intestino está comprometido, a saúde psíquica e física também ficam comprometidas. E minha irmã desencadeou então também um esgotamento, uma depressão, uma ansiedade, porque provavelmente faltou serotonina no organismo dela. Tomou medicações psiquiátricas, neurológicas, fez tratamentos por vários anos, também se tratou com médicos bons, médicos sérios, isso mesmo, com gastro. Fez tudo o que precisou ser feito. Mas o sintoma permanecia. E um certo dia, um padre amigo meu sugeriu, ele é psicanalista e trabalha com essa técnica também. Isso há uns 8 anos, 9 anos atrás. E ele sugeriu, por que sua irmã não faz um tratamento, uma técnica dessa? E ela foi em grupo, não foi com os bonecos, foi em grupo. Eu também trabalho em grupo com pessoas. Se você quiser conhecer, depois eu vou deixar um convite aqui para você. No dia 28 agora de novembro, você pode assistir aí da sua casa, eu fazer um atendimento, aliás, farei 3 atendimentos no grupo. E teremos câmeras filmando esses atendimentos, você pode se inscrever para assistir aí da sua casa. Isso mesmo, eu quis facilitar isso para que você conheça esta técnica, este fenômeno através deste posicionamento de pessoas, onde nós conseguimos ajudar as pessoas a olharem as suas próprias histórias. Eu tenho certeza que você vai se identificar também com alguma história e você poderá ser ajudado fazendo uma leitura da sua própria vida. E minha irmã foi fazer uma técnica dessa num grupo. Passou-se uma semana, 2, 3 e minha irmã começou a melhorar. Diminuiu a medicação e minha irmã nunca mais teve sintoma algum da doença. Minha irmã se alimenta de tudo, está saudável. E hoje ela trabalha também com esta técnica. Foi estudar, foi beneficiada pela técnica e se dedicou aos estudos e hoje atende vários clientes também de forma online e também em grupo. Lá no estado do Espírito Santo ela está. Eu estou no estado de São Paulo, mas pela internet isso daí não tem mais distância, né? A gente se aproxima de todas as pessoas que querem aí aprender mais. Então os sintomas foram desaparecendo e minha irmã está saudável. Como eu disse, nós não ficamos aqui vendendo esta técnica, prometendo cura e diminuição dos sintomas na vida das pessoas, porque cada um é cada um. Mas de relatos nós temos milhares. Já são vários anos que eu tenho trabalhado atendendo as pessoas. E eu tenho sim uma agenda lotada e com pessoas que vêm e retornam dizendo de várias mudanças positivas que ocorreram em suas casas, nas suas famílias, no seu trabalho e na sua vida pessoal. Então você que está aí, se você quiser conhecer mais, como eu falei, visite, fuça aí as nossas redes sociais. Olha aí, só, tem uma senhora chamada Marli Guzatti que está nos acompanhando agora e ela mandou uma mensagem para nós. Eu quero ler com muito carinho. O meu filho também estava com retocolite ulcerativa e depois de passar por vários médicos, ele fez
um tratamento desse. Esse tratamento se chama constelação familiar. Depois de fazer uma constelação familiar, o sintoma amenizou muito. Marli Guzatti, você não é a primeira, você não é a última, nós temos vários relatos de pessoas que estão sendo beneficiadas e que os sintomas estão diminuindo. Eu tenho trazido muitos terapeutas profissionais que trabalham com esta técnica e também relatam benefícios aos clientes que eles atendem. Então, muito obrigado pelo seu relato, e eu sei que muitos de vocês que nos acompanham aqui também são meus clientes e já foram beneficiados por esta técnica. Mas o que é uma constelação familiar? Constelação, estrelas, universo? Não, calma, deixa eu lhe explicar. Esse nome foi traduzido de maneira errada, equivocada. Outro dia eu falei com um amigo meu que também trabalha com a técnica, eu falei, esse nome já é um grande equívoco, e ele sorriu. Realmente, o nome correto é posicionamento familiar. Então, se você quiser deixar este nome apenas para ilustrar esse trabalho, ok. A gente traz menos equívocos e confusões, porque às vezes só na linguagem a pessoa já cria um preconceito. Ela mistifica a situação. E para uma técnica dessa, não precisamos mistificar nada. Então só substitui o nome de constelação para posicionamento. Então é um posicionamento dos membros familiares de situações subjetivas que a gente também pode posicionar. Tem umas peças coloridas, olha só, que são símbolos de situações subjetivas que para a nossa mente existem. Isso é muito legal. Então você pode posicionar sentimentos, você pode posicionar sintomas, você pode posicionar dinheiro, você pode posicionar emoções. Olha que legal. Você pode posicionar pessoas. Então, é uma técnica que consegue, englobar vários temas. E eu utilizo também algumas figuras ilustrativas que nos ajudam para que o cliente possa identificar. Essa figura tem a ver comigo? Essa figura quer me comunicar alguma coisa? E sempre nós temos resultados positivos. Então você que tem curiosidade, você que quer, conhece alguém, nunca obrigue alguém a fazer uma técnica porque você deseja. A gente aprende que até para ajudar precisa ter ordem. Se chama ordens da ajuda. Você não pode forçar a ninguém fazer uma terapia. Sabe por quê? Porque não teremos muitos resultados, não teremos resolução. Porque o resultado está na força de cada um, na força do cliente. Ah, mas o meu filho precisa. Eu ouço direto isto. Ah, minha mãe precisa ver isto. Ah, o meu pai precisa. Sugira. Mostre um vídeo, leve num grupo para participar, assista aqui no nosso canal os vídeos e deixe que a pessoa tome a sua própria decisão. Eu sei, eu também sou assim, eu também quero ajudar muitas pessoas, nós somos ajudadores, nós queremos às vezes o bem para o outro, mas às vezes não é o momento do outro. E nós precisamos ter paciência, nós precisamos continuar vivendo a nossa própria vida, cuidando da nossa própria história. E a gente diz que está tudo certo como está, deixando cada pessoa com aquilo que é dela, sem obrigar a nada. Eu fiz uma canção, eu escrevi uma letra e uma melodia que fala sobre isso, para a gente deixar com o outro aquilo que é do outro. Eu gostaria que vocês conhecessem esta canção. Eu acho que pode também lhe ajudar a você refletir um pouquinho. E a letra diz isso. Eu deixo com você o que é teu e sigo mais leve. A gente tem que ficar leve, sem impor nada ao outro, né? Hoje eu vi uma frase muito legal, eu quase postei, só que depois eu falei, vou fazer um vídeo que é melhor, né? E a frase dizia isso, você não tem o direito de mudar a minha vida, você não tem o direito de tirar a minha paz. E às vezes o outro está em paz daquele jeito, que para você é um sofrimento, que para você é um incômodo. A gente nunca sabe. Minha avó já dizia, e minha mãe repetiu esse ditado, e agora eu digo aqui, terra, coração do outro é terra onde ninguém pisa. Coração do outro é terra onde ninguém anda.
E realmente é assim. Você nunca sabe quais são as razões do outro. E eu sempre digo aquela frase também famosa, aquele ditado que diz que a razão possui razões que a própria razão desconhece, né? Eu acho que é isso. As pessoas possuem razões, o coração possui razões que a própria razão desconhece. Então essa frase também pode nos ajudar. Às vezes a gente desconhece as razões do outro, mas ele tem razões suficientes para ser quem ele quiser ser. E você não tem nada a ver com isso. Veja essa música, eu acho que dá para você refletir. Lembrando deste país, Brasil, que recebeu muitas pessoas vindas de fora. Olha só. Eu deixo com você o que é teu e sigo mais leve. E sigo mais leve. Às vezes você quer ajudar as pessoas, olha. Estava só tentando te ajudar, mas é tua história. Está tudo certo. Está tudo certo. A vida é só ensinamento. A vida é um grande ensinamento. Quem se arrisca é que se mostra corajoso. É preciso. É preciso coragem Para continuar, deixando os pesos pra continuar. e as suas próprias vontades. Na vida não importa o que aconteça. Tudo passa, tudo cai. Impérios se desabam lentamente. Impérios se desabam lentamente. Nada é tão real. Nada é tão real como parece. Nada é tão Tudo real. passa. Aproveite o agora. Longas viagens em mares e a força se deu pelas dores. Não há mal. Não há mal nenhum. Só o nosso olhar que é mal. Não há nenhum mal. Deixe as coisas serem como são. A força venceu E a semente brotou. Honre, e curva você. agradeça, E o nó desatou. reverencie A história e aceite. tanto é tão minha e floriu. E assim minha vida sorriu. Tem como ser feliz, sim. A Força venceu e a semente brotou. Me curva você e o nó desatou. A história que canto é tão minha e floriu. E assim minha vida sorriu. Pois é, não espere tudo melhorar para você sorrir. Você pode sorrir com as suas próprias histórias. A gente começa a fazer comparações, comparando as nossas histórias com as histórias dos outros. Isso é um grande perigo. Você precisa então aprender. Ah, mas minha história é muito sofrida. Mas minha história você não conhece. A minha história é das piores. Minha família é assim. E a gente começa com várias desculpas para não avançar. Por isso existe terapia, para você melhorar em relação às suas histórias. Não é para mudar a história lá de trás, porque não consegue, a história já passou, já aconteceu. Você só tem duas opções. Ou você fica preso e presa nessas histórias, sofrendo e se lamentando. Quem lamenta não quer ajuda, quem lamenta quer aliados que concordem com as suas lamentações. Quem fica lamentando quer fã-clubes para que ficam aplaudindo as suas lamentações. E aí você não sai do lugar. Fica uma troca até justa, né? Mas se você se posiciona e procura ajuda, principalmente um processo terapêutico, o que é terapia? É conversar, é falar de você, é isso que eu estou fazendo aqui. É parar para falar de você. É parar para cuidar de você. Quanto tempo você não para cuidar de você? Porque você quer só fazer, você quer só se mostrar. No bom sentido, tá? Isso não é mal. Nada mal vem disto. Por bem você quer às vezes fazer, agradar, mas você às vezes precisa aprender a dizer não. Não quero, não irei, não vou. Você tem coragem de dizer não?
O seu não lhe incomoda? São alguns questionamentos terapêuticos que a gente faz quando os clientes chegam. Mas eu não sei como fazer. Simples, o terapeuta vai estar preparado para conduzir a conversa, para lhe escutar sem te julgar. Mas eu faço terapia com a minha família, com meu amigo. Pode ser que dê certo, pode ser que não adiante nada, porque o amigo e a amiga talvez podem lhe julgar. Muitas pessoas dizem, eu estou à vontade aqui falando de histórias que eu nunca disse para nem o meu melhor amigo. Nem a minha esposa, nem meu esposo, nem o namorado, nem a namorada, nem minha mãe, nem meu pai, nem meu filho, nem minha filha. Não disse isso nem para o meu médico ou para o padre. Estou dizendo para você porque eu encontrei confiança. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente se sente realmente convidado, chamado para esta missão de ouvir as pessoas, de ajudar as pessoas. Então, nós estamos aqui para um serviço, para uma missão. Nós não estamos brincando de ser terapeuta, né? Não, isso é um trabalho que exige respeito, que exige dedicação, que exige leitura, que exige estudos, que exige ética. E é assim que a gente tem trabalhado de maneira séria. Então, se você quer conhecer, como eu disse, visite aí outros vídeos que nós temos. Participe se você estiver por perto, de forma presencial. Tem o contato aí do número do WhatsApp que você pode mandar aí o seu questionamento, a sua pergunta, fazer o seu agendamento para passar em terapia comigo. Pois é, eu estudei filosofia, estudei teologia, 2 graduações, depois estudei 3 a 4 anos de psicanálise. Depois estudei vários anos deste saber terapêutico, que são as constelações familiares. E eu fui estudar com vários professores diferentes, para tentar entender como cada um consegue ver e ensinar e atribuir resoluções positivas com esse trabalho. E depois você vai encontrando o seu jeito também de trabalhar com as experiências. Há 12 anos, na data de hoje, nós estamos em 2021, há 12 anos eu sou padre também da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu tenho uma paróquia, lidero com as pastorais, com os movimentos, com os grupos, celebro missa, atendo doentes, visito hospitais, visito sítios, casas. Sim, tenho esse trabalho religioso. Mas essa terapia não tem vínculo com religião. Isso é uma coincidência legal, nós podemos aproveitar também. Mas eu procuro não trazer elementos das minhas crenças, da minha fé para dentro da terapia. Eu acho que nós podemos trabalhar com os saberes da filosofia, que são muito importantes, com os saberes da psicanálise, que eu estudei, e a gente consegue então auxiliar os clientes com esses saberes, que estão baseados também em saberes que as pessoas conhecem. Todo aquele que faz uma faculdade de filosofia, todo aquele que cursa a psicanálise, conhece alguns elementos do inconsciente, da fenomenologia, onde conseguimos aplicar aqui na prática para que as pessoas tenham leveza e possam mudar as suas posturas diante da vida. Quebrarem as suas teimosias, serem mais humildes, irem mais devagar, serem intensas ou deixarem de ser muito intensas e serem mais tranquilas. Respirar mais, aproveitar mais a vida, é disso que nós estamos falando aqui, que a gente veio falar aqui. Então os clientes que eu tenho atendido têm falado de muitas coisas boas, mas precisa se deixar entender, porque terapia é esse processo de entendimento. Não adianta o terapeuta também só entender. Vocês precisam compreender, o cliente precisa compreender. Então eu tento fazer com que os meus clientes, que os clientes que vêm até mim, consigam entender e tirar uma sabedoria daquilo que eles estão vendo. Por isso que precisa de algumas sessões. Muitas pessoas já chegam querendo terminar a sessão. Quantos minutos são? Quantas sessões precisa? A gente nunca sabe, né? Terapia é a vida inteira. A gente está sempre aqui conversando, nós estamos sempre investindo. Estou sempre comprando livros, fazendo novos cursos para investir em conhecimento e poder auxiliar mais pessoas. Então não tem fim. O autoconhecimento, o conhecimento não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui, é bom que se aprenda, é bom que se evolua, né? Ficar parado não dá. Se você está aí parado, e tem pessoas às vezes que ficam se alimentando de pensamentos muito complexos,
pensamentos negativos, pensamentos de desastres, pensamentos de fim do mundo, pensamentos, sei lá, persecutórios que estão te perseguindo, que estão... Cuidado com tudo isso, é muito perigoso. A nossa mente pode se alimentar de elementos positivos, de elementos bons. Então nós somos muito daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pratica. E não basta só pensar, não basta só acreditar. Essa terapia ela exige posicionamento, ela exige responsabilidade minha e sua diante da história. Porque você pode vir fazer um acompanhamento comigo e dizer, minha vida não mudou nada, mas o que você fez com o conteúdo que você viu, com o conteúdo que foi lhe mostrado? Pois é, então depende muito mais de você do que de mim. Eu estou preparado para lhe ajudar, eu estou preparado para lhe atender. Já estudei um pouco, estou estudando, estudarei ainda mais. E a própria experiência vai demonstrando isso, né? Então eu sempre falo, depende muito mais do cliente, do seu esforço, da sua bondade, da sua vontade, né? Porque a gente não faz mágica, a terapia não é mágica, não adianta trazerem pessoas achando que eu irei mudar a vida das pessoas. Não é isso que eu faço. Eu só apenas amplio a visão do cliente para que ele veja a sua própria história e ele fale, a partir de agora é comigo, a partir de agora eu desejo fazer um caminho diferente. Sem culpa, porque a culpa estraga tudo. Ai, meu Deus do céu, eu tô culpado porque eu fiz isso no passado, eu fiz isso com aquele, com aquela, eu não deveria... Não fique na culpa. A culpa não é bom. A culpa não presta, ela destrói você. A culpa te adoece, você fica parado na vida. Não. É olhar aquilo que se passou, olhar aquilo que se foi e tentar fazer coisas diferentes, coisas boas, coisas positivas. Tem gente que até falou outro dia comigo, mas esse negócio de ficar mostrando alegria toda hora, isso é uma doença. Não sei. Eu prefiro demonstrar alegria. Tenho internamente as minhas cruzes também, tenho as minhas dificuldades, mas eu posso transformar tudo isso em conteúdos bons para transmitir aqui. Já pensou se eu abrisse a câmera aqui deste aparelho e falasse só coisas negativas para vocês? Não. Eu faço daquilo que parece não tão bom as melhores coisas e formas para eu viver aqui neste mundo. Pessoal, a vida é um sopro, tudo passa muito rápido. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Use o seu tempo, use o seu dinheiro, use sua vida, use os seus contatos a seu favor, para que você possa prosperar. E prosperidade são várias dimensões: saúde, alimentação, ter bons amigos, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa da paz, ser próspera, ter alegria na sua alma. Lembre-se, com cruzes. Tem dificuldades, temos histórias. Se olhar um pouquinho para trás, quantas histórias nós temos? De onde veio a sua família? Quantas dificuldades passaram? Mas isso quer dizer que você tem que ficar nas dificuldades? Talvez não. Talvez eles já viveram isso. Talvez eles já passaram por isso para que você não precise mais passar. Então, se você olhar as dificuldades dessas pessoas, pais, avós, bisavós, eu não sei qual é a sua origem, mas eu conheço um pouco da minha, e mesmo assim desconheço muitos elementos, eu olho lá e falo, meu Deus, como meu bisavô teve coragem de sair da Itália e vir para o Brasil, como minha tataravó, não sei, esse povo todo que veio para cá. Às vezes nós temos medo de entrar no supermercado, de entrar numa padaria, temos medo de atravessar a rua, ficamos dentro do apartamento, dentro de casa. Fizemos prisões para nós, dentro dos condomínios, dentro dos bairros, e a gente fica ali. E os nossos antepassados foram muito corajosos. Saíam daqui, iam para lá, mesmo ao chegar no Brasil, não dava certo o cultivo aqui, iam para outro lugar e se mudavam. Eram nômades, eram desapegados, tiveram muitos sofrimentos. Talvez por isso, né, às vezes a gente fica com medo, né? Quantos medos eles passaram? Quantas ansiedades? Quantas crises de pânico? Quantos suicídios? Quantas mortes? Quantas guerras para a sobrevivência? É disso. Essas terapias trabalham tudo isto. Quantas guerras, quantas bombas? Quantas coisas, você já parou para pensar? E a história está logo ali, ó. Se você for voltar alguns anos atrás, você vai lá. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial.
E aí? Será que isso vai cair no esquecimento? Não vai não, porque a gente é projetado para frente sim, mas a gente vai levando todas essas histórias. Então você precisa honrar, você precisa agradecer, você precisa se alegrar com tudo isso. Nossa, padre, mas se alegrar? Nossa, Miguel, mas se alegrar com esse monte de confusão? Pois é, nós temos visto, se você rejeita a sua história, você sofre. É uma dinâmica muito legal que funciona às vezes dentro da nossa mente. Se você acolhe a história, e acolher essa história não é ficar aceitando o sofrimento de novo e revivendo, não é isso, né? É aceitar que já aconteceu e que você não tem o poder de mudar isto. E porque aconteceu, você está aqui agora. Se eles tivessem feito diferente, você não estaria aqui me ouvindo. Nós não teríamos talvez evoluído, nós teríamos nos contentado com aquilo que estava lá. Você pode perceber quando acontece uma guerra, não estou fazendo apologia às guerras, mas quando acontece uma guerra, uma destruição de uma cidade, as pessoas se reúnem, se unem, revigoram e às vezes fazem uma cidade mais bonita do que aquela. Criam monumentos para se lembrar da dor e do sofrimento. Em vários lugares temos isso, até mesmo no nosso país, porque essas histórias precisam ser lembradas, elas não podem ser esquecidas. A gente precisa olhar ali e falar, teve dor, teve sofrimento, mas agora a vida chegou em mim, a vida está comigo e eu posso fazer diferente, eu posso às vezes fazer um pouquinho melhor, né? Parece uma palavra que não cabe aqui, mas para você entender, nós podemos fazer um pouquinho melhor. Que não seja arrogante da minha parte essa palavra, mas que nós possamos fazer um pouquinho melhor, porque senão, às vezes você não se sente merecedor. Você fica em padrões ruins, negativos, porque você está, mas eles sofreram, eles não tiveram nada, eu também quero ter uma vida escassa. Cuidado, talvez isso seja um movimento inconsciente aí que está funcionando com você e que você pode ver numa terapia dessa. Então, como eu falei, estou à sua disposição para poder também atender você. Tem que ter coragem, tem que ter decisão, tem que ter disciplina. Eu quero, eu vou, eu faço. Eu recebo muitas mensagens e as pessoas me enviam dizendo, eu quero fazer uma terapia com você, eu quero fazer, só falam isso. Mas depois só fica no querer. E para fazer uma terapia não pode ficar só no querer. Precisa de ação. Você precisa de agir. Você precisa fazer agendamento. Você precisa comparecer no dia e hora marcados. E você pode fazer com essa facilidade aí da sua casa, como eu falei. Pela câmera do seu celular, você pode então fazer contato aí comigo. Mande um WhatsApp 011 997 740279. Repetindo, 011 997 740279. Neste telefone você faz o seu agendamento. Nesse telefone você também pode, sempre por WhatsApp, mandando mensagem. E só aguardar que eu irei lhe responder. Nesse número também você pode fazer a sua inscrição para assistir da sua casa, eu atendendo um cliente, para você ver como funciona essa terapia. No dia 28, nós teremos um encontro desse na cidade de Sorocaba, São Paulo. Vou me reunir com um grupo e atender 3 a 4 clientes ao vivo. Teremos câmeras filmando onde você da sua casa pode acompanhar este momento de terapia. O que eu ganho com isso assistindo as histórias das pessoas? Sempre eu digo, temos empatia porque somos da mesma espécie. Olhando as histórias do outro acontecem identificações inconscientes e você consegue se ver e ser tocado por essas histórias. Eu tenho certeza que você vai aprender muito só em assistir essas histórias. São os relatos que as pessoas dizem e eu posso dizer porque eu participei por vários anos de grupos. Todas as semanas eu participava de várias cenas, assistindo, aprendendo, observando, escutando e assim a gente vai evoluindo. Então se você quiser acompanhar aí da sua casa, não perca essa oportunidade, ela pode ser única. Eu contratei uma empresa que irá filmar todo este evento no dia 28, vai ser num domingo, começa às 2h30 da tarde, nós vamos até a tardezinha, e aí você vai poder assistir na comodidade da sua casa. Depois da inscrição que você fizer, você vai contribuir com um valor, você vai receber um link no seu celular, você vai clicar e isso vai abrir aí, você vai poder assistir e acompanhar. Se você estiver perto da cidade de Sorocaba, São Paulo, e quiser vir participar presencialmente comigo, faça contato que ainda tem vagas para você participar. E se você quiser ser o cliente, ser atendido por mim,
você não vai ficar de fora, porque a gente faz esses encontros todos os meses, tá bom? Um abraço. Desejo paz, desejo luz, desejo bênçãos a você. Este vídeo está disponível e você pode compartilhar com seus amigos e as suas amigas. Venha sempre aqui neste instrumento de evangelização, de conteúdos para o seu crescimento e a sua evolução. Tchau! Fique com Deus. Até mais. Um abraço. Tudo que eu tenho é um violão, as incertezas do meu coração e essa vontade imensa de chorar. Acho que é porque ainda não choveu. Quando nascer qualquer jasmim é meu, já não há flores pelo meu quintal. Vou pegar carona com um beija-flor, buscar de volta o que o vento levou. A minha alma vive de sonhar. Vou pegar carona com um beija-flor, quem sabe ainda antes do sol se pôr, todos os sonhos poderão voltar. Tudo que eu tenho